bastante inspiradora aí para a gente pensar não só a semana, mas todo o nosso trabalho aqui no conjunto de professores e também convidados. Bom, eu vou falar rapidinho algumas coisinhas só para situá-los em relação à ideia da mesa, para depois passar a palavra a quem vocês devem realmente ouvir, né? Bom, vocês sabem, eu e Paula fazemos parte do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas aqui na faculdade, e o tema da educação é um tema, dentre tantos outros, que nos é muito caro no debate crítico sobre as políticas públicas, né? Em especial, um tema muito caro a Paula, apesar de ser um tema que eu gosto muito, mas em termos de pesquisa, acaba me escapando mais a agenda do que no que se refere ao trabalho dela. E uma das preocupações que começou a chamar a atenção, em particular aqui na universidade, todo o processo pelo qual nós estamos passando, é a perspectiva de internacionalização, que inclusive compõe uma pesquisa que já tem um certo tempo, realizado pela professora Paula. Então, começamos a pensar um pouco essa questão da educação e problematizá-lo, né? Justamente pensando em que caminhos essa internacionalização era proposto pela Unesp. Dois caminhos fundamentais que a Paula costuma apontar, um caminho apresentado pelo Banco Mundial e uma perspectiva bastante comercial e individualista, né, da construção do saber como ascensão social meramente, e uma perspectiva mais vinculada à Unesco, né, que traz alguns parâmetros mais próximos do que você colocava, né, Ângela? Então, a gente começou a tentar realizar alguns trabalhos juntos, e nessa caminhada conhecemos conhecemos Julieta num encontro internacional na Argentina, e logo começamos a trocar algumas experiências, Brasil e Argentina, que depois acabou se constituindo num projeto, né? Desculpa. Num lindo projeto que hoje se chama Redalint, é uma rede de pesquisadores e gestores sobre internacionalização do ensino superior, uma iniciativa que eu aproveito aqui para contar para vocês um pouquinho, né? Uma iniciativa em que nós tentamos justamente trazer um aporte, a construção de uma bibliografia de autores latino-americanos voltados para uma perspectiva latino-americana e crítica da construção da internacionalização do ensino superior, né? Num outro evento também na Argentina, acabamos conhecendo a professora Estela, né, onde justamente falávamos dessa rede, e tivemos a feliz oportunidade de conhecer a professora Estela, que já trabalha há muito tempo com essa questão, né, tem todo um conjunto de saberes e um local de fala muito especial aqui, né? E aí o convite, então, para a composição da mesa. A ideia, em particular, é discutir aqui nessa mesa o centenário da reforma universitária de Córdoba, que esse ano fez 100 anos, né? E ocorreu a CRES em Córdoba, Conferência Regional de Educação Superior, justamente em comemoração a esse centenário. A ideia é justamente pensar num debate, fortalecer a perspectiva da educação como um direito humano e universal, um bem público e social estratégico e uma responsabilidade e dever dos Estados. Então, estiveram todas as três expositoras aqui presentes nessa conferência regional em Córdoba, que aconteceu em junho, que aconteceu em junho, infelizmente, 11 a 14 de junho, que eu, infelizmente, não tive a oportunidade de participar, mas estavam ali muito bem representadas as nossas expositoras, né? Uma conferência que me contava a professora Estela foi
simplesmente gigantesca. Acho que Córdoba, inclusive, não esperava muito um evento dessa monta, o que é particularmente importante, né, especial. Embora reunisse ali um pouco de tudo, né, professora? Eu acho que, entre outras coisas, a professora Estela vai contar um pouquinho disso para a gente. Bom, sem mais delongas, então queria agradecer a presença especial da professora Estela, que veio de tão longe aqui nos premiar com a sua presença. A professora Julieta, que também é argentina, né, mas no momento fez doutorado na Unicinos e agora continua ali como pós-doc, né? Inclusive, tivemos a oportunidade de estar na banca dela, que fez um trabalho muito bonito sobre a UNILA e a Faculdade de Havana, né, a medicina em particular, justamente estudando esses processos integrativos na perspectiva da educação superior. Vindo também de longe, né, e nos deu a feliz possibilidade de tê-la conosco. E a professora Paula, nossa prata da casa, que por ser da casa a gente às vezes não costuma agradecer tanto, né? Mas deixo aqui também meu agradecimento. Não só pela sua presença, mas por conta dela que eu estou aqui e estamos todos nós aqui em torno dessa mesa hoje. Então, passo a palavra inicialmente à professora Paula. A gente vai fazer uma certa inversão em função dos acertos aqui que fizemos, que achávamos. Então, professora Estela não vai se sentir, nem Julieta, deselegantemente, né, passadas para falar depois. Né? Paula? Palavra para a professora Paula, para a gente não atrasar mais. Desculpem aí, não está tão bonitinho, mas acho que dá para todo mundo ler tranquilo, né? Então, por favor, Paula. Obrigada, boa noite. Eu agradeço bastante as gentis palavras da Regina e agradeço pela oportunidade de conviver nessa mesa com a professora Estela e com a professora Julieta. E não posso deixar de registrar o agradecimento a todos os verdinhos e verdinhas da equipe organizadora que, com toda a democracia e participação que envolveu característica do professor Eduardo, possibilitou o envolvimento de estudantes que tiveram não somente a responsabilidade de levar adiante no cotidiano, mas também de definir o tema, de desenhar a camiseta, de desenhar o cartaz e de levar adiante uma proposta realmente inovadora. E ela se relaciona bastante com o assunto central da nossa proposta. Ela se trata, então, do centenário da Reforma Universitária de Córdoba, celebração e luta na educação superior na América Latina. E a proposta para essa mesa, ela envolve um conjunto de temas, e é por isso que coube a minha responsabilidade de esclarecer alguns pontos a respeito. O que nós celebramos esse ano? Que estamos celebrando 100 anos de uma reforma que ficou no século passado, no milênio passado, a Reforma Universitária de Córdoba, e ela traz à discussão uma importância da educação superior não só para Córdoba, para a Universidade Nacional de Córdoba, nem para a Argentina, mas sim para a América Latina. Então, dentro da proposta desta mesa, tem uma série de elementos que eu gostaria de trazer à discussão. Então, a proposta dela é comemorar e, ao mesmo tempo, pensar e debater os desafios para o ensino superior na América Latina, a partir da reflexão que houve em Córdoba no mês de junho, quando se comemorou os 100 anos dessa reforma universitária. E o sentido de América Latina nesse tema, assim como nessa conferência que ocorreu em junho, não é simplesmente um lugar, mas também pelo fato que dividimos questões em comum. Quando visitamos, viajamos, recebemos visitantes, realizamos viagens e participamos de eventos acadêmicos, nós percebemos o quanto nós somos próximos de questões da América Latina. Muitas vezes a gente observa observa o norte, questões que vêm do norte, e tomamos como se fossem nossas. E nessas oportunidades,
que de convivência e convívio com pessoas ou então em eventos, nós vemos o quanto temos heranças coloniais, questões de subordinação, questões de subdesenvolvimento, que são comuns aos países da América Latina e Caribe, desculpe. Sempre América Latina e Caribe. Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, acaba suprimindo o e-Caribe, mas isso foi bastante enfatizado durante toda a semana lá em Córdoba. E no cerne dessa questão, dessa discussão a respeito da América Latina, está a educação superior. No caso específico do Brasil, as instituições de ensino superior elas eram proibidas no período colonial por um alvará régio, e a única exceção durante o período colonial foi uma uma academia de artilharia, fortificação e desenho, que ela servia para a educação do pessoal do contingente militar estabelecido aqui na colônia. Com a vinda da família real e de toda a corte portuguesa em 1808, a partir de então nós tivemos estabelecimentos de uma ou outra curso de ensino, e somente no século XX, no nosso país, se estabeleceram universidades. Então, a questão de ensino superior ela ficou subordinada a interesses metropolitanos de uma maneira recorrente durante 400 anos. E o Brasil, ele padeceu desse mal, ao contrário de algumas outras instituições, a Real Pontifícia Universidade do México e a Universidade de São Marcos, em Lima, que foram fundadas no século XVI, em 1551, e a Universidade de Córdoba, que justamente sediou todo esse evento, que foi fundada em 1621. Mas a partir de 1621, é claro que a universidade hoje ela não tem nada, aguarda pouca semelhança com aquela que foi fundada por uma ordem religiosa dos jesuítas no século XVII, mas o fato de ter sido uma universidade pioneira dentro do território argentino, pela centralidade da universidade do município de Córdoba, não somente para a Argentina, mas também na América Espanhola, faz com que ela seja extremamente importante, não só para os argentinos, mas também para os demais países. Fundada no século XVII, ela passou pelo século XIX e iniciou o século XX, também sofrendo interferências ou se modificando em função dos ideais republicanos, a República também do século XIX na Argentina, mas sem grandes alterações na sua estrutura educacional, sem significativas mudanças na concepção de universidade, na sua colaboração perante a sociedade e diante de transformações científicas e sociais. As alterações promovidas no século XIX e no século XX eram mais formais e não alteraram significativamente por que, para quem e como se dava o acesso ao ensino superior. Havia, por exemplo, cátedras vitalícias passadas de pai para filho, sem questionamentos, sem métodos, e eram quase dogmáticas. Acreditem no que eu estou dizendo, porque eu estou aqui e vocês e os estudantes não. Também havia um excesso de interferência do clero nas atividades acadêmicas na Universidade de Córdoba. E no início do século XX, os estudantes começaram a ter questionamentos com relação às condições de ensino e aprendizagem vigentes. E o ápice desse questionamento, dessa contestação, foi justamente uma greve geral que aconteceu a partir do dia 31 de março de 1818, ou seja, há 100 anos atrás, os estudantes reivindicaram uma série de alterações na estrutura universitária sem antes fazer um diagnóstico a respeito das condições em que esse ensino era realizado. A partir da greve, houve um fechamento da universidade, e a professora Estela corrija se as datas estiverem equivocadas, até que no dia 21 de junho houve a assinatura e a divulgação deste manifesto liminar, ou da Juventude Argentina de Córdoba aos homens livres da América do Sul, e na qual eles questionavam o modelo de ensino superior vigente e expunham um diagnóstico da Universidade de Córdoba, a afirmação do poder de renovação da juventude universitária e suas propostas políticas e um conjunto de reivindicações reformistas propriamente ditas. Depois desse manifesto,
que ele foi celebrado em Córdoba durante uma semana, em cartazes no meio da rua, em exposições artísticas, dentro e fora da Universidade de Córdoba, e foi vivenciado por todo um município e por todo um país. No dia 1º, em julho de 1818, no transcorrer do primeiro Congresso Nacional de Estudantes Argentinos, definiu-se quais são as áreas de atuação efetivamente propostas, as reivindicações propriamente ditas, questionando aquele modelo de educação que estava vindo do século XIX e ainda se mantinha preso a amarras, um conjunto de amarras. E entre as reivindicações estava a coparticipação dos estudantes na estrutura administrativa da universidade, a publicização dos atos administrativos, ou seja, que se tornassem públicos e se divulgasse um conjunto de medidas que antes eram restritas a poucas pessoas, participação livre nas aulas, periodicidade definida e professorado livre das cátedras, caráter público das sessões e instâncias administrativas, extensão da universidade para além dos seus limites de difusão da cultura universitária, assistência social aos estudantes, autonomia universitária, universidade aberta ao povo. De pensar que esse modelo de universidade que nós temos hoje, 100 anos depois, teve as suas bases estabelecidas a partir de um conjunto de reivindicações de universitários, ou seja, não foi algo próprio da universidade, da estrutura universitária, e sim algo motivado pelos estudantes que mudaram não só dentro, mas também o porquê e para quem a universidade deveria estar destinado, isso que é o grande mérito dessa reforma universitária. Essas reivindicações, esse conjunto de reivindicações, elas estavam centralizadas, sobretudo, na mudança do processo de ensino, na defesa da autonomia universitária e na democratização da gestão, do acesso e da permanência no ambiente universitário. Se questionou a administração e a gestão. Ela prescindia dos estudantes, dos seus dilemas, das suas aspirações e das suas necessidades. Um dos movimentos mais exitosos de propagação de ideias e ideais, possibilitando que o ambiente universitário se reestruturasse sob outras diretrizes e valores. Depois da reforma universitária, eu chamo a atenção a um outro documento que destaca a centralidade da educação como um direito humano. A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece em seu artigo 26 que todo ser humano tem direito à instrução, que será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais, e tornando-a também obrigatória, e a instrução técnico-profissional acessível a todos, bem como a instrução superior. Ou seja, não é um favor, não é algo para poucos, não é um privilégio, e sim algo que é um direito, e assim deve ser tratado. Juntando os dois, ou seja, a concepção de que a educação é um direito individual e um direito social, e um bem público, o centenário da reforma foi comemorado, então, na bela cidade de Córdoba, na magnífica cidade de Córdoba, em junho. E ela foi a terceira Conferência Regional de Ensino Superior. A primeira Conferência Regional sobre Educação Superior, a primeira CRES, aconteceu no ano de 1996, em Havana, em Cuba, e subsidiou as reflexões que foram feitas, ou seja, ela foi um apanhado, um conjunto de reflexões feitas na América Latina e Caribe, que subsidiou a Conferência Mundial sobre Educação Superior, que ocorreu em Paris, em 1998. E qual a importância da Conferência Regional para a Conferência Mundial? Que dos debates dessa Conferência Mundial foi promulgada uma declaração da Unesco, uma Declaração Mundial sobre a Educação Superior no século XXI, Visão e Ação, que pauta as decisões da Unesco especificamente com relação à educação superior. E nessa declaração de 1998 é destacado que não se pode pensar em desenvolvimento econômico autônomo e sustentado se não houver educação superior, tanto em termos de ensino como de extensão e principalmente por causa do seu impacto na pesquisa.
ela é fundamental, a educação superior ela é fundamental para a redução de disparidades de oportunidades, capacidades e rendas existentes dentro de países e também entre as nações. E destaca também a conferência a importância do compartilhamento de conhecimentos, da difusão tecnológica e da cooperação internacional. Então, as contribuições da primeira conferência, elas foram incorporadas de uma maneira e de outra e subsidiaram debates da Conferência Mundial, que ocorreu 2 anos depois. Uma década em posterior, nós tivemos a segunda conferência regional, que aconteceu em Cartagena de Índias, na Colômbia, que subsidiou a segunda Conferência Mundial sobre Educação Superior, que ocorreu em Paris. E a contribuição, o documento final dessa segunda conferência, se chama As Novas Dinâmicas do Ensino Superior e Pesquisas para a Mudança e o Desenvolvimento Social. E a contribuição da segunda CRES, incorporada dentro da Conferência Mundial, destaca também a contribuição do ensino superior para favorecer práticas sólidas para o mundo presente e futuro, e a contribuição da educação superior para a educação de cidadãos éticos, comprometidos com a cultura da paz, com a defesa de direitos humanos e com os valores de democracia. E 10 anos depois, nós temos a terceira Conferência Regional sobre Educação Superior, que aconteceu agora em Córdoba, que vai subsidiar a contribuição da América Latina e Caribe na terceira Conferência Mundial sobre Educação Superior em Paris. Essas conferências, tanto a regional como a conferência internacional, a conferência mundial, elas são apoiadas, financiadas e levadas a cabo pela Unesco, que tem alguns pilares sobre os quais apresenta as suas considerações com relação à educação superior. As conferências da Unesco, elas destacam a educação enquanto um bem público e reconhece como um direito humano universal e um dos pilares fundamentais dos direitos humanos, da democracia, do desenvolvimento sustentável e da paz, e deve ser acessível a todos. Não qualifica o todos, se são ricos, se são pobres, se são homens, se são mulheres, se são negros, se não são negros, não qualifica esse todos. Então, a todos no decorrer da vida. E reafirma 10 anos depois o caráter de bem público e responsável de todos, especialmente dos governantes. Essa definição, ela contrapõe, essa definição da Unesco, ela se contrapõe àquilo que a Organização Mundial do Comércio e o Banco Mundial entendem como educação superior. A OMC posiciona-se contrária a essa ideia de que a educação é um bem público e acredita que ela é um bem transacionado como qualquer outro, como um serviço transacionado internacionalmente, e que o investimento público em educação superior ele causaria distorções no mercado, ou seja, ele facilitaria, facultaria ou tornaria mais ampliado o acesso à educação superior e causaria distorções. A OMC recomenda que nós tenhamos estudantes, nós tenhamos pessoas em formação e com direito a uma educação emancipadora, e sim clientes, que as universidades e as faculdades tenham empregados e não professores, porque estão ali para satisfazer esses clientes, e que as universidades sejam pensadas e geridas como se fossem empresas. Então, o caminho pela Unesco, pelas conferências regionais e mundiais de educação superior, é o caminho de resistência contra essa ideia que é defendida pela OMC e pelo Banco Mundial, de que é simplesmente um serviço transacionado e, por isso, deve estar sujeito a regras de mercado como qualquer outro serviço prestado internacionalmente. A conferência, então, essa terceira conferência de 2018, foi um encontro global de caráter regional que reuniu atores envolvidos no ensino superior para formular propostas e linhas de ação que consolidem a educação superior como um direito humano e universal, um bem público e social estratégico e uma responsabilidade e dever do Estado. E elencou, eu acabei, na hora que eu transcrevi para cá, eu perdi a sétima, mas em 7 eixos de ação que debateram ao longo de uma semana a educação superior como parte do sistema educativo na América Latina
e Caribe, não vou esquecer, porque nos eixos isso fica bem claro. A educação superior, a diversidade cultural e a interculturalidade na América Latina e Caribe, aí eu esqueci. Educação superior, internacionalização e integração regional na América Latina e Caribe. O papel da educação superior frente aos desafios sociais, a pesquisa científica e tecnológica e a inovação como motor do desenvolvimento humano, social e econômico, e o papel estratégico da educação superior no desenvolvimento sustentável da América Latina e Caribe. Sim. Tá certo. Cada um desses 7 eixos, eles foram transformados em um livro. Então, esse é o logotipo da terceira conferência regional. São livros mais grossos, menos grossos. E, além do físico, ou seja, do material publicado efetivamente em papel, que eu prefiro, que é mais fácil eu prefiro. Ele tem todinho em PDF. No site do evento, crescres2018.org, é possível baixar não só os livros, como as contribuições as contribuições que foram feitas durante toda a semana em cada um desses eixos. É possível ter acesso aos vídeos. Oi? Não, e a professora Estela fez a gentileza de trazer para a gente aqui o físico, fez uma doação para o NEPS e depois ela vai fazer outra doação para a biblioteca. Então, quem não gosta de ler em PDF vai ter oportunidade de ler também na biblioteca, viu, professor? Agora eu lembrei que você é da comissão. Depois eu já te ponho em contato com a professora. Desculpa, Paula. E a conferência de abertura, e eu não posso deixar totalmente fora do meu papelzinho aqui, não posso deixar de lembrar, já que a professora Ângela mencionou o professor Boaventura de Souza Santos, foi ele o responsável pela conferência de abertura, que foi em um ginásio com quantas mil pessoas? Quanto? 3.500 pessoas que estavam nesse ginásio, de toda a América Latina e Caribe. Então, foi realmente um privilégio ouvi-lo, ouvir as suas reflexões a respeito do papel da educação superior e ouvi-lo depois numa outra mesa. Realmente foi algo foi um conjunto de privilégios que tivemos. Então, os livros, as contribuições formais, elas foram transformadas em documentos e elas vão ser incorporadas junto com as demais regiões na Conferência Mundial sobre Educação Superior. Daí a importância desta conferência para não só a Argentina, não só para celebrar Córdoba, para celebrar a Argentina, mas para celebrar a educação superior no Brasil. E da experiência pessoal que eu tive em Córdoba e das reflexões que foram feitas no eixo no eixo temático que eu segui, são múltiplas as visões sobre da América Latina e do Caribe sobre a educação superior, mas aquelas que foram trazidas e debatidas consideram o caráter imprescindível da educação superior na promoção do desenvolvimento humano sustentável e um compromisso com sociedades mais justas e igualitárias. E se posicionando contra a pasteurização do conhecimento e a concentração da atividade junto a poucas universidades ou poucas empresas que comercializam serviços educacionais. E até naquela ocasião, um dos palestrantes mencionou que, no limite, daqui a alguns anos, a gente teria simplesmente grandes conglomerados financeiros, donos dessas instituições que vendem conhecimento, teoricamente, e que teriam sucursais em vários países. Então, a gente teria uma multinacionalização da educação superior e ela se tornando simplesmente o objeto de comercialização. Eu fiquei muito feliz e muito empolgada com a oportunidade de conhecer pessoas de países diferentes, de compartilhar anseios, dúvidas e expectativas com relação aos resultados futuros dessa conferência. Mas uma das questões que foram destacadas é que, mesmo
tendo preocupações tão elevadas de um século atrás, os estudantes que participaram dessa alteração significativa no pensar da educação superior, eles não mudaram algo que a professora Ângela mencionou, que é a educação a partir da universidade para a sociedade. Então, o objetivo de 1918 era levar ou possibilitar que a universidade entrasse, se compartilhasse junto com a sociedade, e não aprender com ela e a partir dela. Então, uma visão, até certo ponto, elitista de 1918, que nós precisamos, e ainda temos resquícios, um século depois, de que a universidade ela é distante e pouco faz ou caminha devagar para incorporar saberes a partir de comunidades, a partir da sociedade e a partir de estudantes. Então, essa foi uma inquietação, ela não foi só minha, né? E eu acredito que é possível a gente aprender com o estudante, sobretudo, no nosso dia a dia, com a sociedade, com a comunidade e fora dos muros acadêmicos. E, com relação a isso, eu destaco algo que pode parecer muito pequeno, mas quando um vestibular, com a abrangência e a importância da Unicamp, colocou letras de música do Racionais MC na literatura obrigatória dos próximos, não esse, mas o próximo vestibular, está trazendo que não é somente uma outra literatura, mas um outro olhar que está interessando não só quem está na universidade, como a quem estará daqui a alguns anos. Então é isso. Agradeço, muito obrigada. Obrigada, Paula. Desculpa aqui que eu tive que meio que controlar o tempo para que todas possam falar e também abrir para o debate. Paula, depois você troca de lugar com a Estela? Tá. Bom, vou passar a palavra, então, à professora Estela, né? A professora Estela, que é da Universidade Nacional de Córdoba, diretora do Grupo de Investigação Estudos sobre Políticas Educativas, coordenadora do Núcleo de Estudos, Investigações e Educação Superior do Mercosul, editora da revista digital Integração e Conhecimento do Mercosul, membro do Comitê Acadêmico de Doutorado em Ciências da Educação, de 2013 a 2019, diretora do Doutorado em Ciências da Educação, da Universidade Nacional de Córdoba, tem coordenado projetos internacionais para a formação de pós-graduação dentro do projeto Erasmus Mundus, e de projetos de doutorados associados na relação entre Córdoba e universidades estaduais e federais do Brasil. Autora de livros e artigos em revistas científicas sobre políticas públicas, com ênfase em educação secundária e superior universitária. Como tivemos um probleminha técnico, aí eu aproveitei para essa parte que é mais formal, mas acho que é importante a gente conhecer. A todas, un placer estar aquí con ustedes, estar en UNESPI. No hablo portugués, pido disculpas, voy a intentar falar devagarinho. Todos los años, o por lo menos he llegado a estar hasta 2 y 3 veces en las universidades de Brasil, pero bueno, confiada en que puedo leer, en que puedo entender perfectamente el idioma, en que he podido dictar cursos. No me he preocupado demasiado en tomar cursos, pero bueno, creo que esa es la deuda que tengo con ustedes, y por respeto a la lengua, que es una lengua maravillosa, es que no quiero ni siquiera practicar el portuñol. Por eso era tan importante para mí traer el PowerPoint, porque de alguna manera, para que me vayan de alguna manera siguiendo.
Primero quiero agradecer a las autoridades, a los organizadores, al profesor Eduardo, a la profesora Regina, a la profesora Paula, celebrar estar aquí con todos ustedes. Como acaban de presentarme, trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba, en la cuna de la reforma universitaria del 1918, cuando, como bien presentaba la profesora Paula, todavía en Brasil no estaba la USP, que fue la primera universidad, pero sí tenían ustedes facultades isoladas. Quiero agradecer también a las personas que tan amablemente se comunicaron conmigo y facilitaron todo para que yo pudiera hacer este viaje. A Vania, ¿a quién más tengo que saludar? A Carolina. Bueno, a todos los que participaron, y les agradezco mucho, fueron muy amables. Y decirles que, bueno, que estoy muy contenta de estar aquí. Es un honor estar aquí, y hablando de este tema, ¿no? Que es un tema que, bueno, dejó de ser cordobés o de Córdoba hace mucho tiempo, como bien explicaba la profesora Paula. Es de todo la reforma universitaria que hizo eclosión en junio de 1918, en realidad pertenece a todos los latinoamericanos. Agradezco a la profesora Ángela, Ángela, porque ella nos dio muchos elementos que tal vez yo no tenga tiempo de desarrollar, pero que voy a recuperar así rápidamente de esta lectura de las lecturas que podemos hacer de la reforma. En realidad, este primer centenario de la reforma universitaria del 18 nos tiene que servir. De hecho, ya lo planteó muy bien Paula cuando relató todos los acontecimientos que se produjeron ahora, muy recientemente, en junio, en Córdoba. Pero yo creo que nos sirve para revisitar nos sirve de pretexto para revisitar la reforma y poder ver hasta qué punto, de qué modo aquellos muchachos, porque fueron jóvenes estudiantes de esa universidad fundada en 1613, aunque hay una disputa, no se sabe si es exactamente, pero los 400 años los celebramos en 2013. Entonces yo voy a dar que aquella donación del fray Trejo y Sanabria de unas tierras en ese lugar de la ciudad de Córdoba para crear una universidad se dio por ese entonces. Como decía Paula, estuvo en manos de los jesuitas hasta que los jesuitas fueron expulsados de Latinoamérica. Esta universidad luego pasó, cuento rápidamente para ubicarnos, la importancia, como decía Ángela, de ubicarlo macro, ubicarlo contextual, para poder después analizar con algunos detalles aquello otro más micro. Aquella universidad pasó luego estuvo en manos de otras confesiones religiosas. También tuvo una etapa que perteneció al gobierno provincial, pero tenemos que pensar que todo aquello se da entre fines del 1700 y mediados de 1800, hasta que se inicia la etapa de formación del Estado nacional o del Estado moderno en Argentina,
que fue con posterioridad a la sanción de la Constitución Nacional en 1853. La universidad, por ese entonces, en esa parte del territorio argentino ya había dos universidades. La Universidad de Córdoba, 1613, la Universidad de Buenos Aires, 1820, creada como universidad provincial, con otro perfil muy diferente. Miren la diferencia. La primera en 1613 en Córdoba. Córdoba es un estado en el centro de Argentina. Córdoba nace con toda la impronta clerical, llega con la conquista, llega con la espada, llega con la cruz y la universidad tenía entonces como función por ese entonces formar a la administración, a los funcionarios de la administración colonial en esta parte del continente, juntamente con Chuquisaca, al norte ya en territorio de lo que es territorio boliviano. Pero además tenía la función de formar el clero, o sea, así nace esta universidad. Esos rasgos de identidad, esos rasgos de origen se van a mantener y se van a traducir después en una universidad que va a seguir siendo fuertemente controlada por la oligarquía ligada a los sectores más reaccionarios y conservadores de la Iglesia Católica. Creo que Córdoba, aunque tiene esa impronta reformista, fue la cuna de un movimiento social conocido como el Cordobazo a fines de los años 60. Yo digo que Córdoba, sobre todo la ciudad de Córdoba, sigue teniendo todavía un fuerte rasgo conservador. Aún hoy, me atrevo a decir, y después en todo caso podemos discutirlo, si tiene ese doble juego que uno puede encontrar en Córdoba de una universidad que hoy es otra cosa, de una universidad que dio líderes importantes, pero que a su vez también sigue manteniendo un perfil fuertemente conservador. ¿Cuál es el contexto en el que se da, el contexto nacional e internacional en el que se da la reforma del 18? Hay tres acontecimientos internacionales que van a cruzar ese momento. La Primera Guerra Mundial, 1914, la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. No hay tiempo para ahora, pero puedo hacerlo después en la conversación que seguramente mantendremos. Eso significaba para los reformistas, la Primera Guerra Mundial significó el derrumbe de la civilización modelo, decía Deodoro Roca. ¿Y por qué lo traigo a Deodoro Roca? Porque aunque Deodoro Roca había egresado ya, era un egresado en el momento en que se producen los acontecimientos de la reforma, Deodoro Roca se dice que fue el autor del manifiesto liminar del que hablaba Paula recién. Lo que se plantea en ese momento es una gran discusión ideológica acerca del papel de Europa en ese momento de la guerra, de la destrucción, digamos, de alguna manera, de un ideario, de una mentalidad europeizante, y que los muchachos del 18 sostenían o proponían una americanización de las ideas. Es decir, volver a mirar América y dejar de lado esa Europa que significaba nada más y nada menos que la Europa de la oligarquía, la Europa donde se había reflejado toda la oligarquía o los grupos oligárquicos de la etapa de fundación
de la primera etapa de fundación del Estado Nacional. Esto dicho rápidamente, pero ameritaría que detalláramos algo más. Dice que hay una clase media emergente. Ustedes saben que Argentina, al igual que Brasil, a fines del siglo XIX, recibe un gran aluvión inmigratorio y que en esa inmigración de españoles e italianos, que además formaron parte de ese proyecto oligárquico, del proyecto de la generación del 80, fuertemente contradictorio, llegaron al país a sectores que venían de Europa con bastante empobrecidos. Muy pocos eran los que llegaban con profesiones muy ya desarrolladas en Europa. Pero, y ahí está la fuerte contradicción que se plantea en esta etapa, cuando la oligarquía pone un fuerte peso en el desarrollo de la educación primaria y secundaria. De modo que la educación constituye en ese momento un mecanismo, una forma de ascenso social. Por eso Tunerman, un nicaragüense que ha escrito mucho sobre la reforma del 18, dice que la clase media emergente fue en realidad la protagonista del movimiento en su afán de lograr el acceso a la universidad controlada hasta entonces por la vieja oligarquía terrateniente y el clero. La universidad aparecía a los ojos de la nueva clase media, aparecía como el canal capaz de permitir su ascenso social y político. Un último dato que me parece que es importante para entender esto, que no es, me parece sencillo, es que el presidente de la nación en ese momento, Hipólito Yrigoyen, y pertenecía a el primer partido político moderno, el partido político que surge de la llamada Revolución del Parque a fines de los años 90, y que representaba a esa clase media emergente o a los sectores sociales que estaban en pugna con la oligarquía. El otro dato que habría que incorporar es que en 1914 se sanciona la ley del voto universal en relativo, porque las mujeres no votábamos. Entonces, el voto secreto, obligatorio, pero era un mecanismo democrático muy diferente a cómo se venía votando o eligiendo a las autoridades hasta ese momento. ¿Cómo voy? La Gaceta Universitaria, un órgano de difusión de la Reforma, publica el 21 de junio, de 1918, el Manifiesto Liminar. El Manifiesto Liminar, el conocido Manifiesto Liminar, que es esa invocación que hacen los estudiantes reformistas a la juventud de Sudamérica, es el texto político para mí por excelencia, donde ellos logran plasmar todas sus reivindicaciones. El conflicto, como bien comentó Paula, había eclosionado el 15 de junio. ¿Y qué pasó el 15 de junio? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué celebramos el 15 de junio los 100 años de la Reforma? Porque en ese momento los estudiantes entraron en la asamblea universitaria que se estaba celebrando para elegir al rector, a un nuevo rector, y produjeron lo hicieron de modo violento. Y lo hicieron de modo violento
para parar esa asamblea universitaria, porque el candidato era el candidato de la oligarquía y de la iglesia. Eso fue el 15 de junio. ¿Qué reclamaban los estudiantes? Los estudiantes reclamaban lo que muy bien nos relató recién y que yo voy a repasar rápidamente. Los reclamos de los estudiantes podrían ser sistematizados, organizados en 3 grandes dimensiones. Aquellas reivindicaciones que tenían un carácter político, académico, que como bien señalaba Paula, lo que ellos reclamaban en el cogobierno universitario. Y el cogobierno universitario era la participación de los estudiantes, de los egresados y de los profesores. El gobierno tripartito, que nosotros lo tuvimos, que luego se tradujo, se formalizó, se institucionalizó en los estatutos universitarios, y lo tuvimos hasta 1974, donde a partir de 1974 tenemos un gobierno cuatripartito. Los administrativos, los funcionarios aquí, también participan con voz y con voto de las decisiones, tanto en los consejos directivos de facultad como en la asamblea universitaria, que es el órgano máximo de gobierno de las universidades nacionales, de las universidades públicas, no de las privadas, que tienen otras formas de gobierno absolutamente diferentes. ¿Qué reclamaban? El acceso para el concurso para acceso a la docencia y la periodicidad de la cátedra. El concurso existía. La ley que regulaba en ese momento la vida de las universidades, una ley sancionada en 1885, preveía el concurso. El problema es que el concurso se hacía efectivo y luego no se volvía a revalidar esos conocimientos o ese cargo hasta que el profesor finalizaba su vida académica. En Argentina todavía existe el concurso cada 7 años para los profesores titulares. O sea, los profesores titulares y los adjuntos, cada 7 años tenemos que volver a rendir concurso. En todo caso, después esto se los puedo aclarar. Y eso significa que uno no está permanente en el cargo, que el cargo no es suyo. El cargo tiene que defenderlo cada 7 años. Pero ¿qué pedían? La investigación, ¿por qué? Porque la Universidad de Córdoba, sobre todo la de Córdoba, tenía un corte fuertemente profesionalista. Las carreras, los cursos para ustedes existentes eran Derecho, Medicina, los que tenían la mayor cantidad de estudiantes, y muy pocos estudiantes, las carreras de las ciencias exactas, física, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que eran las ingenierías, que se habían creado a fines del siglo XIX. Estoy sintetizando bastante. La libre docencia. ¿Qué era la libre docencia? La posibilidad de los docentes de abrir una cátedra de modo paralelo a la cátedra oficial, para poder introducir otras ideas, para poder renovar ideas que costaba hacer ingresar en la universidad, y en esa universidad fuertemente cerrada. La extensión universitaria, como dijo Paula, y 2 elementos que tal vez no son tan conocidos de la reforma: la gratuidad de la enseñanza y el ingreso a la universidad sin examen, en tanto postula
una universidad amplia y abierta. Eso sigue siendo todavía en Argentina una conquista posterior. Bueno, pero me voy a apurar un poco. La dimensión latinoamericana bien la explicó la profesora Paula y entonces voy a obviar. Está presente en el manifiesto liminar. Ellos hablan de estamos pisando una revolución, estamos viviendo una hora americana. Otro elemento que me parece que deberíamos rescatar es el protagonismo de la juventud como categoría social, el surgimiento del estudiante como actor político, de una joven generación que venía a enfrentarse con la generación vieja, conservadora, y finalmente, lo último que agrego allí, la organización del movimiento estudiantil que en modalidad de federaciones existe todavía en nuestro país. Sin embargo, estos principios, estas ideas, necesitamos ponerlas en relación con lo que Boaventura llama la contrarreforma neoliberal. Nuestras universidades están pasando a la Universidad Argentina, seguramente ustedes han leído los diarios, la Universidad Mexicana, por estos días, con una enorme violencia. Nosotros estamos en greve desde el 6 de agosto, hay recortes presupuestarios para las universidades, recortes presupuestarios para la ciencia y la tecnología. Estamos en una situación realmente difícil. Boaventura le puso un nombre a esto, y esto que estamos viviendo, mucho más profundo desde el análisis de Boaventura, es la contrarreforma neoliberal. Otro autor que a mí me gusta bastante, Freytag, un filósofo canadiense, habla de que la universidad está dejando de ser una institución social para convertirse en una organización prestadora de servicios. Y ahí Marilena Chaui, de ustedes, de la USP, la filósofa de la USP, recupera el pensamiento de Freytag y define lo que significa pensar a la universidad como una institución o como una organización. Bueno, en lo poco que tengo escrito en portugués es para... en realidad estamos viviendo esta situación. Las universidades han dejado de ser, como lo pensaba en esta contrarreforma neoliberal, están dejando de ser más una institución para convertirse en una prestadora de servicios y alejada de esa idea de universidad como institución que proponía la reforma del 18. Entender el conocimiento, la reflexión, la crítica, la participación como sentido en el ejercicio de libertades y derechos. Me parece que esto es, de alguna manera, lo que nosotros tenemos que recuperar o rescatar para seguir pensando en la universidad. No como una organización, no como una empresa, como la quieren transformar las políticas neoliberales de los gobiernos que volvemos a tener después y que ya tuvimos una parte de ello en la década del 90. Estas reformas neoliberales, que básicamente, lo paso rápido, se fundaron en dos mecanismos de regulación: cambios en el financiamiento y la evaluación, acreditación y la rendición de cuentas para la competencia internacional. Estas políticas que se instalaron en nuestros países, en el caso de México en la década del 80, y continuaron en la década del 90, y continuaron en el presente siglo. Nosotros, Argentina, que también se instalaron en la década del 90, hubo, a partir de 2003,
al igual que en Brasil, un veranito de derechos, de recuperación de derechos, pero que nuevamente vuelve a aparecer y con mucho más fuerza el neoliberalismo de los CEOs, el neoliberalismo de los empresarios que ahora se dedican a la política en nuestros países, al menos en el mío. Entonces, esa combinación de financiamiento y evaluación son claves para entender el presente de mercantilización y comodificación. No voy a tener tiempo de desarrollar, pero lo que se busca es la eficiencia, todo el tiempo se habla de eficiencia, de la investigación solo se valora la investigación transferible, los resultados que se puedan vender, que se puedan convertir en recursos alternativos de financiamiento del Estado. El Estado se retira cada vez más del financiamiento de las universidades porque no les interesa o solo les interesa aquellas áreas que producen ganancia. Entonces la mercantilización del conocimiento está cambiando las culturas académicas y podríamos conversar largamente sobre eso. El sentido de nuestras prácticas de docencia, de investigación y de extensión universitarias. Decíamos hace unos días, unos meses atrás, en la CRES, esto es parte, lo que está entre comillas, de la CRES, de la declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior celebrada en Córdoba y que se puede también, se puede leer, se puede bajar del sitio que la profesora Paula recomendó. Entonces, las débiles regulaciones de la oferta extranjera, otro de los grandes problemas que tenemos en nuestros países, es ese debilitamiento de las regulaciones, han profundizado los procesos de transnacionalización y la visión mercantilizada de la educación superior, impidiendo, cuando no cercenando, en muchos casos, el efectivo derecho social a la educación. Quiero decirles que esto no fue fácil ponerlo en la última CRES. Las disputas de los que defendíamos, o de los sectores que defendíamos lo establecido en la CRES 2008, la educación como un derecho social y un deber de los estados, público, social y un deber de los estados, fue fuertemente cuestionada en esta CRES. Todavía hoy estamos con una fuerte discusión con la UNESCO, o mejor dicho, con un sector de la UNESCO que se está oponiendo a considerar como válida esta declaración de la CRES. Los compromisos que a veces tiene UNESCO con los sectores privatizadores empezaron a aparecer en este momento y continúan hoy. No va a ser sencillo en una próxima CRES o en una próxima reunión, si se da en París en el 2021, poder sostener que la educación superior es un derecho social, es un derecho público y social. Ellos quieren ponerle que es un derecho global, con lo cual modifican sustancialmente el significado de derechos a los que nos estamos refiriendo. ¿Me das un minuto? Ok. ¿Puede la Universidad Latinoamericana recuperar las riendas de su destino? Puse yo, bueno, si puede recuperar, como dice Boaventura, la hegemonía. Y bueno, Boaventura en ese sentido y respecto de esa crisis es un poco pesimista y dice, en realidad, en lo que está la universidad es disputando con otros actores poderosos en la producción de conocimiento. Lo que está diciendo Boaventura es que la universidad no es la única productora de conocimiento como fue durante varios siglos. Hoy otros actores poderosos están produciendo conocimiento. Recuperar la legitimidad, dice él, sí. Dice, haciendo nuevas alianzas con otros actores sociales, históricamente excluidos. Y hablaba Ángela
hace un momento, con otros formatos institucionales para recibir un nuevo perfil de estudiante. Y cuando estamos hablando de grupos socialmente excluidos, nosotros estamos pensando en aquellas políticas que desde 2003 a 2015 dieron acceso a sectores que históricamente habían estado excluidos de la universidad. Los sectores de trabajadores, los sectores que provenían de primera generación de estudiantes universitarios, los afrodescendientes, las mujeres pobres, porque en realidad las mujeres de clase media estaban y somos en la mayoría de los países mayoría en la matrícula universitaria. El reconocimiento de la identidad de género, por ejemplo, que si quieren después lo conversamos, y esto lo hizo mi universidad, es decir, otro modo de otra alianza, dice Boaventura, porque en realidad, me entusiasmo, en realidad Boaventura dice, la universidad ha roto la alianza con la clase media. ¿Se acuerdan? Decía hace un rato, ¿quiénes fueron los protagonistas, los que se levantaron contra las camarillas oligárquicas, clericales, en 1918? Sectores de clase media emergente, aquellos que habían tenido acceso a los otros niveles del sistema educativo y que ahora disputaban el poder de la universidad en manos de la oligarquía. Y por una ciencia moderna, ¿no? Por un conocimiento científico que se introdujera en los métodos de enseñanza. Él dice, con esa clase media perdimos la alianza. Por eso él dice, hay que hacer la alianza con otros sectores. ¿Y qué quiero decir con esto? Los sectores medios se están yendo, al menos en mi país, a las universidades privadas, a las universidades privadas de élite, no a las universidades privadas garage o patito, como le dicen en México, sino a las universidades privadas de élite. Entonces, la propuesta sería repensar una universidad con otros formatos institucionales para ese nuevo perfil, repensar la vinculación de la universidad con la sociedad, como lo definían los universitarios del 18, pensar una extensión solidaria, no una extensión como se está pensando en algunas universidades hoy, la extensión como equivalente a la venta de servicios. En todo caso, habría que discutir qué lugar van a ocupar los sectores sociales demandantes, quiénes son los sectores sociales demandantes, de qué modo la universidad se tiene que articular con la pequeña industria, que es la gran proveedora de fuente de trabajo. Lo que dice Boaventura es volcada, la extensión solidaria volcada a las necesidades de recuperar la legitimidad, a la necesidad de la sociedad, comprometerse con la transformación social, política, cultural, artística y tecnológica, eso lo dice la declaración de la CRES, y fortalecer las democracias latinoamericanas. Avanzar en la internacionalización solidaria, va a hablar más sobre internacionalización la especialista, que es Julieta. Y ahora termino. Y a las instituciones, instar a los gobiernos y a las instituciones a formular políticas de integración sur-sur. Aquí me gustaría decir varias cosas. En todo caso, pregunten si les interesa después, porque no puedo hablar más. Y para cerrar, tomo las palabras de alguien que fue, y que además es un brasilero que yo quiero mucho, que es Marco Antonio Rodríguez Díaz, que fue profesor de la Universidad de Brasilia, que fue el director, gentileza de concluir, ya concluyo,
fue el director del área de educación superior cuando se celebró la Conferencia Mundial de 1998 y fue el ideólogo de todas las CREs a partir de 1996. Después pregúntenme y les sigo contando esa historia. Él es un enorme defensor de la reforma del 18, un admirador de Córdoba y el 18. Y en uno de sus libros, que está citado ahí, no sé si lo ven, pero en todo caso después se los digo, él dice, qué fantástico fue en realidad el impacto de Córdoba en toda América Latina. Lo que hace Córdoba fue aproximar a los países de América Latina. Y finaliza diciendo, después de hacer otras observaciones, estoy convencido que un día la integración regional se realizará y las universidades van a formar a ciudadanos con conciencia social. Muchas gracias y disculpen la extensión. Muchas gracias, professora Estela. Passo a palavra à professora Maria Julieta Aba, que é doutora em Educação pela Universidade da Unicinos, como eu já lhes falava sobre a sua tese, e que tem trabalhado bastante a discussão sobre novas formas de internacionalização da educação superior e a herança colonial na América Latina, em relação ao NILA e a experiência da ELAN. Então, passo a palavra, sem mais delongas, à professora Julieta. Muito obrigada. Boa noite para todos e todas. Bom, primeiramente, gostaria de parabenizar a comissão organizadora do evento e também parabenizá-los pela escolha do tema desta semana acadêmica, desta semana de Relações Internacionais, desculpem, contestando a Ordem Mundial Perspectivas do Sul. Também agradecer à professora Regina, à professora Paula pelo convite, agradecer a Beatriz, a Vânia, que foram as pessoas que estiveram em comunicação comigo. E já a professora Regina e a Paula comentaram que eu tive a sorte de conhecer elas em um congresso na cidade de Buenos Aires. Depois a professora Estela eu conheci nos corredores da Unicinos, onde eu fazia o doutorado. Imaginem, duas argentinas se encontrando no Brasil, no sul do Brasil. E essas viagens que empreendemos, falo dessas viagens que a gente vai num congresso, participa de algum evento, são viagens que vão gerando intercâmbios, que vão gerando trocas, parcerias e também conexões que nos encontram ou desencontram ao redor de alguma causa em comum. E bom, sobre isso eu vou falar um pouco esta noite. Há 2 anos atrás também eu tive a honra de participar da Semana de Relações Internacionais. A temática foi sobre a internacionalização da educação. E hoje eu vou falar também da internacionalização, mas da reforma como parte do processo de internacionalização e como antecedente dessa internacionalização universitária na América Latina. E eu considero que é importante porque dentro do campo das relações internacionais, a internacionalização universitária, é decir, essas relações internacionais entre as universidades, são pouco estudadas e até esquecidas. Então é bem interessante falar disso nesta semana acadêmica. E eu organizei a minha fala e eu vou tentar ir pulando também porque a professora Paula e a professora Estela já falaram várias dos aspectos que eu coloquei nos slides, mas eu gostaria de resgatar quais foram esses caminhos da reforma de Córdoba
comentar un poco coyuntura nacional, regional e internacional, que influenciaron para o surgimento deste movimento e quais foram as principais demandas dos jovens da reforma. E depois, em um segundo momento, falar sobre a reforma como um antecedente de internacionalização universitária na América Latina, colocando ênfasis principalmente no México, no Peru e em Cuba, que eu considero que foram os 3 países onde essa reforma teve um impacto maior. Um dos países, porque teve mais países, foi um impacto já a professora Estela e a professora Paula comentaram. Mas focalizar nestes países também a modo de exemplo. Eu vou trazer também várias citas textuais dos protagonistas do movimento da reforma da América Latina. Eu acho interessante dar voz a esos protagonistas, então eu vou trazer várias falas textuais. Também datas para organizarnos cronológicamente nos anos, e algumas fotos também para enxergar como era naquela época e conseguir perceber o espírito daquela época. Vou tentar falar em português. Eu já estou há 5 anos aqui no Brasil. Tento falar o mais direitinho possível, mas às vezes escapa um portunhol, então eu já peço desculpas por isso. A professora Estela já comentou, e a professora Paula também, que a Universidade de Córdoba foi uma das primeiras instituições do ensino superior da América Latina, junto com outras universidades, como por exemplo a de Santo Domingo, a Universidade de San Carlos, do México, e todas elas foram criadas sob o apoio da colonização espanhola e também ao amparo de uma ordem religiosa. No caso da Universidade de Córdoba, foi a ordem religiosa dos jesuítas. Casualmente, também eu fiz meu doutorado na Unicinos, que é uma universidade jesuíta. Segundo uma professora da Universidade de Rio Grande do Sul, desde o século da sua fundação até inícios do século XX, a Universidade de Córdoba seguiu os modelos das instituições medievais europeias e manteve sua orientação e organização acadêmica dentro dos preceitos desta ordem religiosa fundadora. As características deste modelo também já as professoras já comentaram. Rapidamente, utilização do método de ensino escolástico, rejeição de alterações do ordem vigente, permanência vitalícia dos docentes, enfim, várias dessas características que já foram comentadas. Mas o que eu acho importante aqui é trazer a fala de Sarmiento, que foi um educador argentino e até ele foi presidente da Argentina. E em 1845, no livro que ele escreve, que se chama Facundo, ele coloca esta frase, falando sobre Córdoba, a cidade de Córdoba. Esta ciudad docta no ha tenido hasta hoy teatro público, no conoció la ópera, no tiene aún diarios, y la imprenta es una industria que no ha podido arraigarse allí. El espíritu de Córdoba hasta 1829 es monacal y escolástico. La ciudad es un claustro encerrado entre barrancas. El paseo es un claustro con verjas de fierro. Cada manzana tiene un claustro de monjas o frailes. Los colegios son claustros. La legislación que se enseña, la teología, toda la ciencia escolástica de la Edad Media, es un claustro en que se encierra y parapeta la inteligencia, contra todo lo que salga del texto y del comentario. También en aquella época tienen palabras también bien difíciles tal vez para comprender no español, mas aunque Sarmiento está nos diciendo que a cidade de Córdoba, assim como a universidade, son claustros totalmente fechados y llama a atención como en aquella época Sarmiento ya tinha realizado diversas viajes para Europa, para los Estados Unidos, y como Sarmiento, al
realizar essas viagens, ele percebe, e volta para a Argentina, ele percebe que a cidade de Córdoba está estancada no tempo e não atinge essa modernidade que Sarmiento estava observando, por exemplo, nos Estados Unidos e em Europa. Y estos son elementos do contexto que permiten comprender por qué a reforma, y también ya a profesora Estela y a profesora Paula ya comentaron, acontece en Córdoba y no, por ejemplo, na Universidade de Buenos Aires. Y ahí también un dos autores va a nos falar que el título universitario, ¿por qué en Córdoba? ¿No? El título universitario habría gran cantidad de puertas, y esto en mayor medida que en otros países. Pero en Córdoba era todavía más intenso, porque la élite que gobernaba se definía esencialmente como una élite universitaria y como una élite doctoral. Cualquier reforma de la estructura del poder de la provincia de Córdoba tenía que ser una reforma universitaria. Entonces, el temor de la clase dirigente provincial a perder ese control, ese monopolio del poder, hizo que la universidad se volviera cada vez más restrictiva y cerrada hacia principios del siglo XX. Sobre o contexto nacional de finais deste século XIX e princípios do século XX, também a professora Estela e a professora Paula comentaram, mas, por exemplo, alguns dados quantitativos daquela época sobre o ensino superior da Argentina. Até 1918, a Argentina tinha 8 milhões de habitantes. Ou seja, ¿cuánto sería hoy? Tenemos 45 millones en Argentina. Naquela época, de esos 8 millones de habitantes, entre 8.000 y 9.000 eran estudiantes universitarios, siendo ese último grupo un representante de aproximadamente un 0,1% de la población total de ese país naquele ano. Entonces, na primeira década do século XX, estudar era un privilegio, mas ese privilegio comienza a ser tensionado por esa clase media emergente que ya comentaron, que acontece aquí en Argentina también, también debido a esos diversos fluxos migratorios que fueron llegando. También a partir de esta clase media emergente comienza un clima de reclamos y presión social, y es esa clase media que es incluida en la vida política y social del país a partir de la Ley Sáenz Peña que la profesora Estela ya mencionó. Sobre el contexto internacional también, vocês son estudiantes, o a mayoría de vocês son estudiantes en relaciones internacionales, saben que en aquella época tenemos a Primera Guerra Mundial, tenemos a Revolución Rusa, esos grandes fluxos migratorios también generando trocas e intercambios de informaciones sobre lo que va aconteciendo en ese velho continente, y un clima de avances tecnológicos también y de agitación social. Un contexto regional, también la profesora Estela comentó, tenemos a Revolución Mexicana. Nesse contexto regional ya comienza a aparecer también un clima de agitación dos estudiantes de una universidad en Perú, y en Uruguay, que ese es un dato bien importante, el primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes que fue en 1908. Tendo como pano de fondo este contexto nacional, regional e internacional, entre los años 1917 y 1918, un nivel de conflictividad entre los estudiantes de la Universidad de Córdoba, los profesores y las autoridades, aumenta, dando comienzo a este proceso que es conocido como la reforma universitaria. Las principales demandas de este movimiento ya as profesoras já comentaram muito bem, e eu vou me focar no último destes pontos, que é a unidade latino-americana e todo o que ela trouxe
para os outros movimentos estudantis da América Latina. Temos o manifesto liminar, a professora Estela já comentou sobre ele. Eu vou deixar aqui disponibilizado algumas cópias deste manifesto que eu peguei lá em Córdoba, que estavam disponíveis. Eu vou deixar aqui, que ele está no formato que ele foi impreso naquela época. Bem interessante, a universidade fez uma edição e disponibilizou para os participantes do congresso. Então, aqui tem 3, se alguém quiser mais, a gente pode xerocar ele. E esse manifesto falava já no começo desse escrito, os estudantes já estavam comentando: estamos viviendo una hora americana. Estamos vivendo essa hora americana. E o que eu quero chamar a atenção dessa hora americana é pensar como os estudantes colocavam o pensamento latino-americano e a necessidade de compartilhar essas dores, que também já a professora Ângela estava comentando, esse compartilhamento das dores. E a moça que apresentou a professora Ângela também falou: estamos gritando numa sala vazia, e se pensamos que os estudantes da Universidade de Córdoba, naquela época, quando escreveram o manifesto liminar, se eles se faziam essa pergunta, seguramente eles não pensavam que essa sala estava vazia, porque eles estavam clamando para todos os movimentos da América Latina a possibilidade de união e de irmandade dessas demandas. E se pensamos na internacionalização universitária, como a conhecemos hoje, nas suas modalidades, no âmbito do currículo, o mais conhecido, por exemplo, a mobilidade, também a extensão, a pesquisa, o ensino, é um fenômeno que tem como referência os sistemas educativos europeus e estadunidenses como horizontes relevantes a ser seguidos. E a professora Ângela também comentava essa colonialidade do conhecimento que se localiza também dentro dessa geopolítica do conhecimento. Inclusive, para explicar o processo de internacionalização das universidades na América Latina, se tem como ponto de partida o fluxo de interconexões entre as universidades de outros continentes e as universidades latino-americanas. Se vocês pegarem a bibliografia sobre internacionalização, os autores vão a começar explicando o processo de internacionalização da América Latina a partir dessas relações com o processo de internacionalização europeu, o processo de Bolonha, e como esse processo influenciou na América Latina. Mas, neste sentido, esse processo de comparação é importante para o campo do conhecimento, no estabelecimento de relações entre vários contextos socioculturais. Isso não está mal, está bem, a gente tem que fazer essas comparações, mas previamente a essa análise comparativa que a gente realiza entre o norte e o sul, precisamos também resgatar a história das universidades da nossa região e suas relações para logo conseguir estabelecer pontos de conexão com outros contextos. E esta provocação está também em sintonia com uma característica desse movimento da reforma, que foi a construção de um sentido de universidade enraizado nesse contexto latino-americano. Sobre isto, Mariátegui, en este libro, que é bem, muito interessante, que eu gosto muito e sempre que eu posso, eu vou e volto nele, José Carlos Mariátegui, 7 ensaios de interpretação da realidade peruana. E eu gosto porque não só é de interpretação da realidade peruana, sino também da América Latina. Ele escreveu este livro em 1928 e ele vai colocar
Los estudiantes de toda América Latina, aunque movidos a la lucha por protestas peculiares de su propia vida, parecen hablar el mismo lenguaje. O sea, los estudiantes, aunque tengan questões particulares, los estudiantes de toda América Latina, naquela época parecían estar falando a misma lengua. Y esa misma lengua fue plasmada en un manifiesto da Reforma y fue transmitido para diversos movimientos estudiantis latinoamericanos. Y lá no manifiesto que está circulando, yo fui colocando algunos trechos de un manifiesto que están señalando esa reclamación a todos sus estudiantes de América Latina, como por ejemplo la Federación Universitaria de Córdoba cree que debe hacer conocer al país y a la América las circunstancias de orden moral y jurídico que invalidan el acto electoral verificado el 15 de junio, que la profesora Estela comentó. Y el último, por ejemplo, la Juventud Universitaria de Córdoba, que es un finalcinho del manifiesto. La Juventud Universitaria de Córdoba, por intermedio de su federación, saluda a los compañeros de América toda y les incita a colaborar en esta obra de libertad que inicia. Y esa obra que estaba iniciando en América Latina, por ejemplo, si leamos no caso do Perú. En ese año, la Universidad de San Marcos inicia un movimiento reformista inspirado en esas bases de Argentina. Y esos estudiantes habían participado del primer congreso de estudiantes latinoamericanos do Uruguay y también viajado para Argentina y no Chile. Ahí están apareciendo esas viajes que comentaba no inicio da minha fala, que comienzan a hacer sentido a partir de esas trocas que se van gerando. Un dos protagonistas de este movimiento, del movimiento universitario da Reforma no Perú, fue Víctor Haya de la Torre, que fue el presidente de la Federación Universitaria Peruana y más tarde él también se tornó fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que es APRA. Hoy esa Alianza Popular es un partido político de Perú, un partido político de izquierda, y en aquella época se pensaba esa alianza para toda América Latina y después acabó siendo un partido político peruano. En 1920 acontece el primer Congreso Nacional de Estudiantes Peruanos y uno de los resultados más importantes de este evento fue que los estudiantes se manifestaron en solidaridad y unión con el proletariado y a partir de eso deciden crear las universidades populares que fueron muy conocidas en Perú. Y ahí también a gente pode pensar y hacer conexiones con o que a profesora Ángela estaba comentando, de esas relaciones entre o micro y o macro y de esas relaciones y conexiones que a universidade realiza con la sociedad. Segundo algunos autores, y entre ellos Mariátegui en este librito, el proceso de reforma na América Latina só foi posible debido a colaboración con sindicatos de operarios no combate às fuerzas conservadoras. Mariátegui argumentaba que los objetivos de ese movimiento estaban hermanados con los de la clase trabajadora, a renovación latinoamericana. Por eso, la reforma fue un fenómeno social que resultó de otra más general y extenso, producido como consecuencia de un modelo de producción y dominación capitalista. Entonces, para Mariátegui y también otros autores consideran que el proceso de reforma no puede se observar isolado de la realidad y del contexto, y también no puede ser observado meramente como un fato universitario, sino que él fue y aconteció envolviendo otros ámbitos. En esa foto,
Eu procurei ela na internet e ela é muito significativa porque foi a foto que simboliza essa união entre os estudantes e o movimento proletário em Perú. Ese día fue la fiesta de la planta, que es una fiesta muy tradicional de los operarios peruanos de Vitarte, y fue la primera festa que los operarios convidaron a los estudiantes. Esa festa históricamente tem participação exclusivamente dos operários, e essa foi a primeira festa que convidaram os estudantes. Agora vamos a passar para o caso do México. Depois do processo revolucionário, e a gente já comentou esse processo revolucionário que vai desde 1910 a 1920, que se toma a década do processo revolucionário mexicano, o México estava no olho de todo o movimento estudiantil latino-americano. José Vasconcelos, que foi o reitor da Universidade Nacional do México, que hoje é a UNAM, ele foi reitor entre 1920 e 1921. Ele vai realizar diversas viagens, aí trazemos novamente a esos intercambios, para a Argentina, para o Uruguai, para o Brasil, para o Chile, e ele vai manifestar interesse no fomento das relações latino-americanas. En 1912 acontece o primeiro Congresso Internacional de Estudantes e é conhecido como o primeiro certamen continental da reforma. Nesse contexto, onde o México teve uma revolução nacional, depois com a assunção de um presidente também de un presidente, y también aquí tenemos un reitor que manifestó interés en un fomento de las relaciones latinoamericanas, se cría todo un contexto para la realización de ese primer Congreso Internacional. Las demandas de ese Congreso Internacional también retoman a perspectiva da reforma universitaria, que aparece extensión universitaria, docencia libre, asistencia libre, solidariedade, y olha aquí aparece condena ao imperialismo, promoción de vínculos de cooperación y repudio da guerra, entre otros puntos. No caso de Cuba, este caso também é bem interessante porque Cuba é uma ilha super pequena no meio do Caribe, mas no caso de Cuba a Universidade da Habana tinha problemas bem semelhantes aos que foram já avaliados nos processos de reforma dos outros países, como por exemplo a ausência de autonomia institucional, escassez também da vinculação entre a universidade e a sociedade. E em 1922, o reitor da Universidade de Buenos Aires visita Cuba. E ali se geram várias trocas e intercâmbios. E um dos pontos tratados na visita do reitor da Universidade de Buenos Aires foi todo o processo que aconteceu em Córdoba em 1918. Tendo como pano de fundo estos intercambios, en 1923 se celebra el primer Congreso Nacional de Estudantes Cubanos y ahí Cuba se suma a la lucha juvenil continental y aparece a lideranza dentro de este movimiento de estudantes cubanos de Julio Antonio Mella, que primero fue estudiante, fue deportista, después fue político y después en 1928 fue asesinado en México. En 1925, José Ingeniero, que fue uno de los protagonistas del movimiento de reforma en Cuba, él estaba en México y na volta do México pasa por Cuba y él conoce a Antonio Mella. Entonces, yo coloco estos nomes y estas datas
para a gente conseguir enxergar essas viagens e novamente as trocas e essas conexões que vão se gerando a partir desses laços. E em um dos escritos de Mella, ele nos pergunta, em 1925, pode ser um fato a reforma universitária? E ele vai continuar. Esta pregunta ha brotado más de una vez de nuestra inconformidad y de nuestro anhelo, de verla realizada integralmente. Cuando se ven los zarpazos de la reacción universitaria en la Argentina, cuna de este ideal continental, y se sufre en Cuba, último lugar donde se prendió, hay un derecho para meditar sobre sus posibilidades, o sea, las posibilidades de realizar una reforma en Cuba. De sur a norte, el movimiento cordobés como carrera de antorchas fue iluminando los países de nuestra América. Y allí Mella también va a colocar 3 aspectos que él considera que son fundamentales para ese movimiento de reforma en Cuba, que es democracia universitaria, renovación dos profesores y a función social. Nuevamente esa vinculación entre universidad y sociedad, que, por ejemplo, no caso peruano, distaba mucho de ser esa extensión universitaria que, como a gente ya conoce hoy, no caso de Perú, a través de esas universidades populares, colocó una otra concepción. Para finalizar, y después eu gostaria muito, profesora Estela y también a profesora Paula, de iniciar una conversa con vocês, mas a modo de reflexión, o movimento da reforma foi um antecedente de internacionalização das universidades latino-americanas, já que pensou as dores de uma geração de estudantes em clave regional. Os estudantes começaram a falar o mesmo idioma sobre aquilo que atingia a educação, num modo particular, e as condições de vida em um modo geral, e esse grito no fue en una sala vacía, sino que fue un grito que generó un eco en toda América Latina. Y mediante esas viajes, las comunicaciones, las declaraciones, como la declaración que se encuentra en ese manifiesto, las parcerías y también los convenios que se firmaban entre los movimientos estudiantiles, por ejemplo, de Chile, de Perú, de Argentina. Todo eso fue gestando una fraternidad que teve un carácter anti-oligárquico por todo lo que la profesora Estela y la profesora Paula estaban comentando. Un carácter anti-imperialista en función de esta nueva política exterior estadounidense de finales del século XIX y principios del século XX, de esa América para los americanos. Y de unificación da América Latina, y yo no puedo esquecer que en aquella época los estudiantes de América Latina estaban se inspirando en esa unificación de América Latina, se inspiraban, por ejemplo, en Manuel Ugarte, Simón Bolívar, José Martí, que son grandes figuras del pensamiento latinoamericano, que lutaron inclusive por esa integración da nosa América. Lutaron en el sentido de colocar un cuerpo para esa integración latinoamericana. Y todo esto fue posible a partir da consideración de questões mais gerais, como o ensino público, os problemas sociais, as condições de vida da população, o trabalho. Então, essa reforma foi um fenômeno social que envolveu não só as universidades, mas também o contexto nacional, regional e internacionalização. E a professora Estela já colocou alguns disparadores para a gente conversar, mas quais foram as invisibilizadas da reforma. A gente não pode esquecer que naquela época as mulheres já estaban como estudiantes das universidades, elas estaban allí,
elas estudavam profissões vinculadas ao cuidado da saúde, eram parteiras, enfermeiras, médicas, farmacêuticas, mas quando elas se graduavam, elas o trabalho delas não era na vida pública, era na vida privada, no âmbito doméstico, e não participavam dessa vida política. Então, nas fotos que vocês vão a ver da reforma da América Latina, não só a reforma de Córdoba, as reformas que foram acontecendo na América Latina, as mulheres não aparecem em essas fotos. Mas tentando procurar, eu não acreditava que não tem nenhuma mulher. Eu pensava, não tem, deve ter. E eu achei uma foto. Para mim as fotos são bem gráfico e tu consegue enxergar muito bem nesse sentido. E eu encontrei uma foto que foi desse congresso em Juicy. Então ela já não é mais invisibilizada, ela está ali. E foi a primeira advogada da América Latina e ela formava parte da delegação de estudantes uruguaios e também assumiu a apresentação do projeto de fundação da Liga de Estudantes Americanos. Esse projeto e essa liga só ficou ali no papel, ela não se conseguiu materializar, mas com certeza esse projeto serviu como antecedente para depois o avanço desse processo de reforma na América Latina. Também a gente não pode esquecer que o movimento da reforma universitária na América Latina se realizou concomitantemente com um processo de repressão, persecução e violência. A gente estava falando da Marielle Franco. Bom, neste caso a gente também tem repressão, persecução, violência. Comentávamos de Mella, que ele foi assassinado no México. De la Torre também ele teve que se exiliar, foi perseguido. Então, este proceso no se gera de forma pacífica, sino que se gera perpasado con estas características. Y ya finalizo. Es un fragmento de esta profesora que eu já trouxe para vocês da Universidade Federal de Rio Grande do Sul. E eu achei muito interessante porque ela fala da pedagogia da reforma universitária. Y ella va a colocar: a pedagogia, a cadeia de elos transmisores da reforma, mostrou a sequência de rupturas, continuidades, mudanças, inovação. Não foi atingida de súbito, não se chegou de uma única vez, pois que a reforma não é meta alcançada, é processo, se está sempre em marcha, em sua direção, é periodicidade revolucionária. Em Córdoba foi iniciada há 100 anos. Imprimió una pedagogía que transmite a mensaje de que si a reforma educativa no se faz, a reforma social contribuye para ela. A reforma de Córdoba, por sua pedagogia, é o maior e mais íntegro legado político, pedagógico, universitário latinoamericano. Frente a ela, durante 100 anos, somos eternos estudantes. Aí eu coloquei uma foto da Universidade de Córdoba com uma das frases do manifesto, que é: os dores que ficam são as liberdades que faltam. Eu acho magnífica essa frase. E, finalmente, tem um acervo, quem esteja interessado na temática, tem um acervo da CLACSO, que é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, onde tem materiais da reforma escritos pelos próprios protagonistas do processo da reforma. É muito interessante e reúne nestes 100 anos todos os escritos sobre este tema. Então, quem quiser, ali está disponível. Muito obrigada. Obrigada, Julieta.